Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal e este é mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 21, faz parte da quinta parte do prólogo do Catecismo da Igreja Católica. O tema é a riqueza das indicações históricas e teológicas. Este ponto ele é muito importante para que a gente tome ciência de que dentro da estrutura do Catecismo da Igreja Católica, como diz o próprio ponto 21, as citações em letra miúda, as fontes da patrística, da liturgia, do magistério, da hagiografia, elas destinam-se a enriquecer a exposição doutrinal. Frequentemente, esses textos foram escolhidos para pensar um emprego diretamente catequético. Então, em palavras miúdas, em poucas palavras, esse item 21, ele afirma algo muito importante, que as indicações, essas indicações práticas do uso do catecismo, elas abordam essas inclusões de citações da patrística, da liturgia, do magistério e da geografia. A geografia são aqueles tradutores, são aquelas pessoas que os hagiógrafos são pessoas que escrevem, né, de uma maneira que visam enriquecer a exposição doutrinal e tem um uso diretamente catequético. Essa abordagem, ela é para nós fundamental, principalmente para a compreensão e a explicação prática dos ensinamentos da Igreja, pois essas citações, elas nada mais são do que ferramentas que corroboram com os princípios doutrinais que foram apresentados. Então, um ponto, isso vai ficar muito claro, porque nesse prólogo a gente está estudando ponto a ponto, um a um, né? E muitas vezes eles até parecem um pouco repetitivos, mas cada um deles tem uma dinâmica especial. Esse, por exemplo, o 21, as citações, elas são ferramentas que corroboram para os princípios doutrinais que são apresentados e oferecem, de uma maneira concisa, a compreensão de uma perspectiva histórica e teológica. A partir do ponto 24, nós vamos entrar de fato no conteúdo teológico, no conteúdo doutrinal do Catecismo da Igreja Católica. Então, nós vamos pegar pequenos blocos com 5, 6 pontos a serem estudados. Então, essas letrinhas miúdas, essas notas, elas serão muito importantes para dar a coesão àquele pensamento. Então, essa coesão nada mais é do que uma descrição, uma descrição explicativa. A função dessas citações, patrísticas, litúrgicas, do magistério, da geografia, elas servem primeiro para enriquecer a exposição doutrinal. Então, talvez muitos dos senhores, das senhoras catequistas já se colocaram naquela situação de onde é que eu encontro mais explicações sobre esse tema. O catecismo, ele traz dentro da sua bagagem esses pequenos enriquecimentos da exposição e fornecem essa base sólida que é importante quando a gente vai dar as razões de nossa fé, num contexto amplo, fazendo com que aquela doutrina apresentada naquele ponto não esteja aleatória, não esteja perdida, mas esteja concatenada, conectando-se com a tradição e a história da Igreja. No apoio catequético, isso é fundamental, porque são ferramentas úteis para os catequistas, para os educadores. Lembro que, quando eu falo de catequista aqui, eu estou falando, acima de tudo, dos primeiros catequistas, que são os pais. São os pais. Depois, os catequistas por mandato, por delegação, que somos eu e vocês. E depois os educadores, que são tanto sacerdotes, quanto religiosos, quanto, inclusive, até mesmo professores de religião. E essa formação dos fiéis, ela é enriquecida com este apoio catequético. E isso faz com que nós possamos explicar
os pontos, ensinar a doutrina numa dinâmica de uma maneira muito mais rica e muito mais contextualizada. Estas fontes que a gente falou, que são apresentadas no catecismo, que tipo de fontes são? Bom, primeiro, fonte patrística. Que é isso? O que significa o contexto de fonte patrística? Bom, são os textos dos padres da igreja, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e tantos outros padres dos primeiros momentos da igreja. Exegetas, apologetas, são homens que, diante de dificuldades que a igreja passou, eles souberam dar respostas. E a igreja até hoje consome esse capital teológico, oferecendo uma visão sobre a doutrina que foi entendida e desenvolvida por estes grandes padres da igreja. Então, esses padres que fazem parte da patrística. E esses textos teológicos, eles ajudam tanto o catequista quanto o catequizando a se conectar com a doutrina e fazer uma releitura atual, sabendo qual foi a argumentação e a verdadeira utilização disso lá nas raízes históricas e teológicas deste conceito. Segundo ponto são as fontes litúrgicas. Essas fontes são tanto da palavra de Deus, quanto da oração, quanto da liturgia em si, dos cânticos e tudo mais, que incluem orações, hinos, os próprios rituais da igreja e da liturgia, que refletem a doutrina e a prática da igreja. Estes documentos, essas notas, mostram que a doutrina, ela não é apenas aqui conceitual, mas ela é celebrativa, ela é litúrgica, ela é ritual. E também existem as citações do magistério que, junto com os padres da igreja, a liturgia, fundamentam a doutrina da igreja com documentos oficiais, ou seja, é a palavra da igreja, dos papas, dos concílios, das encíclicas, que fornece autoridade para a interpretação oficial da igreja. E, por fim, a geografia. São sobre os santos que forneceram exemplos concretos de vida. Então, em alguns momentos, a própria vida dos santos é uma catequese, né? E esses ensinamentos são aplicados na vida das pessoas. O Papa Francisco usa muito essa expressão, i santi da casa canto, ou seja, os santos da casa ao lado. Então, os exemplos também são catecismo, os exemplos também são edificadores e nos proporcionam, acima de tudo, um modelo de virtude e de santidade. Então, essas notas geográficas são exemplos de pessoas que viveram de fato aquilo que a doutrina está expressando, aquilo que a liturgia está expressando, aquilo que a palavra de Deus, a patrística, está expressando. Esta fundamentação, ela se dá através de exemplos que acabam enriquecendo doutrinalmente aquele estudo do catecismo. Essas citações patrísticas, como as de Santo Agostinho, como de Santo Tomás de Aquino, de São Bernardo de Claraval, podem ilustrar com as ideias teológicas como é que elas se desenvolveram no tempo, como é que um pensamento foi se encaminhando, foi se estruturando dentro do passar dos anos. Por exemplo, Santo Agostinho, no livro das Confissões, e também na Cidade de Deus, ele oferece alguns pensamentos, aquilo que a gente chama de insights, sobre a natureza do pecado e da graça. E esses insights, eles são fundamentais para a compreensão da doutrina católica sobre a salvação. E esta compreensão, ela vai ter uma aplicação catequética. E essa aplicação catequética, ela inclui os textos litúrgicos do Missal Romano, dos livros de oração da igreja, liturgia das horas, enfim. E mostram como as orações
E os rituais, eles refletem e reforçam as verdades doutrinais. Isso é especialmente visível na oração eucarística, que celebra a presença real de Cristo na doutrina da substanciação. Além disso, como já dissemos, o apoio do magistério, os exemplos da geografia, eles fazem com que documentos atuais também façam uma releitura daquilo que foi passado e consolide o pensamento da liturgia, da catequese, da teologia. Só para dar um exemplo, Deus Caritas Est do Papa Bento, ele oferece uma explicação moderna e autoritativa da doutrina da Igreja sobre o amor de Deus, sobre a caridade. E isso faz com que os fiéis se enriqueçam com este conteúdo. Os textos dos santos, como São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, eles mostram a aplicação prática na vida das pessoas. A prática da pobreza, da simplicidade, da humildade, as virtudes centrais da doutrina da Igreja, que oferecem exemplos concretos de como viver o que a doutrina ensina. Então, estejam sempre muito atentos, caríssimos catequistas, a essas notas, a esses pontos. Por quê? Porque eles fundamentam a nossa cultura teológica. Então, quando forem para dentro de um grupo catequético, de uma reflexão catequética, ou até mesmo de um outro tipo de reflexão, com os pais, nos grupos de família, nos grupos de formação do catecumenato, do pré-catecumenato, lembre-se sempre disso, que essas ferramentas, como era no passado, como é hoje, como isso está na doutrina escrita, nos concílios, nas palavras, nas encíclicas, e como isso repercutiu na vida das pessoas que de fato são testemunhos de vida viva, os santos. Isso é muito importante. Talvez uma dos grandes pecados do nosso tempo é não olhar mais para os exemplos. Não olhar mais para os exemplos desses grandes homens e mulheres que, quando não se tinha nada, eles construíram tudo através do quê? De uma fidelidade muito estrita, passando pela compreensão daquilo que foi dito por Jesus Cristo, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, aquilo que foi repensado através de uma reflexão dos primeiros catequistas, dos primeiros teólogos, os padres da igreja, a patrística, depois se repercutiu na liturgia e, por fim, desencadeou uma grande construção teológica da nossa doutrina de fé. E esses homens souberam transformar isso em quê? Em páginas vivas do Evangelho, ou seja, exemplo de vida. Bom, gente boa, este foi o ponto 21 do nosso catequese ponto a ponto. Até o próximo ponto, fiquem com Deus.